Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Vitória e esse é um canal com foco em Cristo. Gente, vamos lá. Eu tô lendo a Bíblia, graças a Deus por isso. E eu tava lendo a história de Elias e Eliseu. E, e eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu percebi que falaram muito no coração. Primeiro que Elias, ele era um profeta. Que coragem, que fé que ele tinha. Gente, se vocês pegarem a Bíblia ali, vocês forem ver, vocês vão ver. E que coragem ele tinha, porque Deus ele dava, revelava as coisas pra ele, dava as profecias pra ele, e muitas das vezes ele tinha que ir até o rei pra falar aquilo. Não era coisas boas que ele tinha pra falar pro rei, era, sabe, era Deus aplicando o juízo dele sobre a vida do rei. Então a qualquer momento o rei podia olhar pra ele e falar: ah, você tá falando coisa ruim pra mim, você tá falando que vai acontecer coisa ruim pra mim, então eu vou mandar te matar. E mesmo assim, ele ia lá, ele falava, ele decretava. Enfim, gente, tem muito milagre. Vocês podem conferir na Bíblia, que é melhor. E essa coragem, sabe, esse temor a Deus e não aos homens é algo admirável, que às vezes eu sinto que falta muito em nós. Porque às vezes Deus ele nos revela alguma coisa e talvez dependendo da pessoa para quem a gente tem que falar, a gente tem que revelar, a gente fica receoso, temeroso e a gente acaba não cumprindo aquilo que Deus falou. Só que Elias ele nos mostra que a gente tem que temer a Deus e não aos homens. Que profundo. E outra coisa, Eliseu começa a acompanhar Elias. Gente, é lindo, vocês têm que ler a história. Ele começa a acompanhar Elias e ele vê que Elias é um homem de Deus, ele vê o Espírito de Deus em Elias, ele vê Elias falando e se cumprindo. Enfim, ele começa a conviver com Elias e chega um ponto que Elias ele sente que ele vai partir, né? Que ele vai ir para um lugar onde Eliseu não vai poder ir com ele e ele tenta despedir Eliseu, só que Eliseu fala: não, onde você for eu vou ir. E Elias fala pra ele: se você me ver, se você estiver comigo quando eu for, o que você me pedir eu vou conceder. E nessa hora que ele fala pra Eliseu pedir alguma coisa pra ele, gente, ele podia ter pedido qualquer coisa, ele podia ter pedido prosperidade, ele podia ter pedido para que os inimigos dele não fizessem o mal a ele podia ter pedido, sei lá, um dom de cura, sei lá, ele podia ter pedido qualquer coisa, mas ele pediu para ter porção dobrada do espírito que tinha Elias. Então, se Elias fazia tudo aquilo, ele queria ter o espírito para fazer a mesma coisa. Então, se ele pediu isso, eu consigo entender que é porque naquele momento ele não sentia que ele tinha esse mesmo espírito, e é porque ele não se sentia qualificado para fazer as mesmas coisas que Elias já fazia. E, gente, cara, que lindo. E assim sai, como vocês sabem, tô dando spoiler da história aqui, vocês já devem saber se vocês não sabem ler a Bíblia. E acontece isso. Ele vê Elias sendo levado e, gente, eu acho muito legal porque ele vê Elias sendo levado e no capítulo seguinte ele já tá sendo usado por Deus assim, sem nenhum temor, sabe? Porque antes era uma coisa que ele tinha, agora ele tem e ele tá completamente diferente. Tipo, o Espírito Santo, ele faz isso em nós, ele provoca essa transformação em nós. E, gente, eu fiquei pensando o tanto que conviver com uma pessoa de Deus, ela nos influencia. Não só com uma pessoa de Deus, mas também com pessoas de não de Deus. O quanto que conviver com as pessoas, o ambiente, o que a gente escuta, o que a gente vê, influencia a gente e aquilo que a gente quer. Cara, eu tenho certeza que Eliseu, ele pediu isso porque ele via em Eliseu uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Ele via em Eliseu alguém que cumpria a palavra de Deus. Ele via em Eliseu um homem corajoso, um homem temeroso a Deus, temente a Deus, que não se abalava diante das dificuldades. E que quando tinha alguma dificuldade, ele recorria para Deus, que ele orava. Ele provavelmente deve ter visto é, Elias jejuando, Elias orando, Elias fazendo voto, ele, sabe, se colocando à disposição do Senhor. E isso estimulou nele o mesmo desejo. E agora, parando para pensar em nossa vida, o que a gente tem deixado nos influenciar? O que a gente tem assistido, o que a gente tem comido, o que a gente tem vestido, por que a gente está fazendo as coisas que a gente está fazendo? Será que nós realmente estamos sendo influenciados pelo Espírito de Deus ou se a gente está sendo influenciado por uma influência externa, uma influência que não vem de Deus? E não só isso, que
testemunho nós temos dado para a nossa vida? Será que as pessoas conseguem olhar para nós e ver Deus em nós? Será que elas conseguem olhar e falar, cara, eu quero ter o mesmo espírito que tá na Vitória, que tá na Letícia, que tá no João, que tá no Paulo, no Pedro, na Samara, na Cíntia, sabe? É isso que o Espírito Santo tem falado comigo. Então, gente, eu quero deixar esses questionamentos para você pensar, para você orar e para você rever a história lá, porque eu tenho certeza que quando você pegar a Bíblia, você começar a ler, pedindo entendimento ao Espírito Santo, ele vai revelar algo novo para você através da vida de Elias e Eliseu. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu acabei de chegar do culto, resolvi gravar aqui pra vocês. Tô segurando aqui com a mão mesmo, por isso que o vídeo tá dando umas tremedinhas. Mas é isso, eu tava com saudade de falar com vocês e resolvi gravar. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Ah, e se você é novo aqui, você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curte, deixe seu comentário e seja muito bem-vindo, tá bom? Deus abençoe vocês.